Canal Cybercontos apresenta A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Capítulo 8 A Noite de Sexta-feira. A meu ver, o mais extraordinário dentre todos os estranhos e maravilhosos fatos que ocorreram naquela sexta-feira foi a continuidade dos hábitos corriqueiros de nossa ordem social, no raiar dos acontecimentos que viriam a derrubar essa mesma ordem. Se na noite de sexta, alguém tivesse traçado com um compasso um círculo com um raio de 8 quilômetros ao redor das minas de areia de Woking, duvido que encontrasse um único ser humano fora dele, exceto algum parente distante, ou dos 3 ou 4 ciclistas, ou dos londrinos mortos no campo, cujas emoções ou hábitos tivessem sido afetados pelos recém-chegados. Muita gente ouvira falar do cilindro, é claro, e conversar a respeito dele em seus momentos de lazer, mas certamente não causou a sensação que um ultimato à Alemanha teria provocado. Em Londres, naquela noite, o telegrama do pobre Henderson descrevendo o gradual desatarrachar da cápsula foi considerado uma invenção, e o jornal noturno, depois de mandar um telegrama pedindo confirmação e não obter resposta, o homem estava morto, decidiu não publicar uma edição especial. Mesmo dentro do círculo de 8 quilômetros, a grande maioria das pessoas estava inerte. Já descrevi o comportamento dos homens e mulheres com quem falei. Em todo o distrito as pessoas jantavam e ceavam, homens cuidavam do jardim depois de um dia de trabalho, crianças eram colocadas na cama, jovens namorados passeavam pelas alamedas, estudantes debruçavam-se sobre os livros. Talvez um boato corresse pelas ruas dos vilarejos, um assunto novo dominasse as tabernas, e aqui e ali, um mensageiro ou mesmo uma testemunha ocular dos últimos acontecimentos causasse comoção, gritos e correria. Mas de modo geral, a rotina de trabalhar, comer, beber e dormir continuou como fora havia séculos. Como se não houvesse um planeta Marte no espaço. Até mesmo na estação de Woking, em Horsell e em Chobham, foi assim. No entroncamento de Woking, trens paravam e prosseguiam até tarde da noite. Outros desviavam pelos trilhos laterais, passageiros desciam e esperavam, e tudo corria na mais completa normalidade. Um menino da cidade, desafiando o monopólio da companhia Smith, vendia jornais com as notícias da tarde. O choque metálico dos vagões e o apito agudo das locomotivas misturavam-se com os gritos de "Os marcianos chegaram!". Alguns homens afogueados entraram na estação por volta das 9 com notícias incríveis, sem causar mais alarme do que um bando de bêbados. Passageiros a caminho de Londres, perscrutando a escuridão pelas janelas dos vagões, viram apenas uma rara e evanescente fagulha dançando no céu na direção de Horsell. Um brilho vermelho e um fino véu de fumaça confundindo-se com as estrelas, e pensaram que nada estivesse acontecendo além de um incêndio na Urze. Só nos limites do campo sinais de distúrbios eram perceptíveis. Meia dúzia de casarões ardia na fronteira de Woking. Todas as casas estavam iluminadas nos lados dos 3 vilarejos que davam para o campo, e os moradores ficaram acordados até o amanhecer. Persistia, incansável, uma multidão de curiosos. Pessoas partiam e chegavam, mas a multidão seguia, demorava-se nas pontes de Chobham e Horsell. Uma ou 2 almas aventureiras, soube-se depois, mergulharam na escuridão e rastejaram até perto dos marcianos, mas nunca voltaram, pois de vez em quando um raio de luz, como o holofote de um navio de guerra, varria o campo e era seguido imediatamente pelo raio de calor. Afora isso, aquela grande área do campo estava silenciosa e desolada, e os corpos carbonizados permaneceram lá a noite toda sob as estrelas e todo o dia seguinte. Muitos ouviram um martelar vindo do fosso. Tal era o estado das coisas na noite de sexta-feira. No centro, cravado na pele de nosso velho planeta Terra como um dardo envenenado, estava o cilindro. Mas o veneno ainda mal começara a agir. Um terreno silencioso cercava, ardendo em alguns lugares, com alguns objetos escuros, indistintos, que jaziam em posturas contorcidas aqui e ali,
Aqui e ali uma moita ou uma árvore queimava. Para além havia uma orla de inquietação. E além dessa orla, a conflagração ainda não chegara. No resto do mundo, o rio da vida ainda corria, como desde tempos imemoriais. A febre da guerra, que em breve obstruiria veias e artérias, que debilitaria nervos e destruiria mentes, ainda estava em desenvolvimento. Durante toda a noite, os marcianos martelaram e trabalharam, alertas infatigáveis, preparando suas máquinas. De quando em quando, uma nuvem de fumaça branco-esverdeada subia em direção ao céu estrelado. Por volta das 11, um destacamento de soldados chegou de Horsell e formou um cordão em torno do campo. Mais tarde, um segundo destacamento cruzou Schoban e se postou no lado norte do terreno. Vários oficiais do quartel de Inkerman já haviam patrulhado o campo horas antes, e um deles, o Major Eden, estava desaparecido. O coronel do regimento foi à ponte de Schoban e interrogou a multidão à meia-noite. As autoridades militares de certo compreenderam a seriedade do que se passava. Por volta das 11, segundo relataram os jornais da manhã seguinte, um esquadrão de hussardos, 2 Maxims e cerca de 400 homens do regimento de Cardigan partiram de Aldershot. Segundos depois da meia-noite, a multidão na estrada de Chertsey, em Woking, viu uma estrela descer do céu e cair na floresta de pinheiros a noroeste. Tinha uma cor esverdeada e causou um clarão silencioso semelhante a um relâmpago de verão. Era o segundo cilindro. Capítulo 9. A guerra começa. O sábado ficou gravado em minha memória como um dia de suspense. Foi também um dia de lassidão, quente e abafado, e como soube depois, os barômetros oscilavam rapidamente. Dormi pouquíssimo, embora minha mulher tenha conseguido dormir e acordei cedo. Fui ao jardim, antes do café da manhã, e apurei os ouvidos, mas tudo era silêncio para os lados do campo, à exceção do canto de uma cotovia. O leiteiro chegou à hora de sempre. Ouvi o rangido da carroça e fui até o portão lateral para saber as últimas notícias. Ele me contou que durante a noite tropas haviam cercado os marcianos e que canhões estavam a caminho. Então, um som familiar e reconfortante, ouvi um trem passando em direção a Woking. Eles não devem ser mortos, disse o leiteiro. se for possível evitar. Vi que meu vizinho cuidava do jardim, conversei com ele um pouco e depois entrei para tomar o café da manhã. Nada de excepcional aconteceu naquela manhã. Meu vizinho achava que as tropas conseguiriam capturar ou destruir os marcianos ao longo do dia. É uma pena que sejam tão intratáveis, disse ele. Seria interessante saber como se vive em outro planeta, poderíamos aprender algumas coisas. Ele se aproximou da cerca e me ofereceu um punhado de morangos, pois era um jardineiro tão generoso quanto entusiasmado. Ao mesmo tempo, contou-me que a floresta de pinheiros perto dos campos de golfe de Byfleet pegara fogo. Dizem que outra daquelas coisas esquisitas caiu lá. Falou. A segunda, como se não bastasse uma. Essa cambada vai dar um belo prejuízo às companhias de seguro antes que isso acabe. Disse isso com uma risada bem-humorada. Acrescentou que a floresta continuava queimando e apontou para uma névoa de fumaça. Eles vão pisar em brasas durante dias, por causa da grossa camada de folhas e turfas. Mou, e depois ficou sério. Pobre Ogilvy. Depois do café da manhã, em vez de trabalhar, decidi andar até o campo. Debaixo da ponte ferroviária, encontrei um grupo de soldados, sapadores, creio eu, com caps pequenos e redondos, jaquetas vermelhas sujas e desabotoadas, mostrando as camisas azuis, as calças escuras e as botas de cano médio. Disseram-me que era proibido atravessar o canal. Olhei para a estrada em direção à ponte e vi um soldado do regimento de Cardigan montando sentinela. Conversei um pouco com os soldados. Contei-lhes que avistara os marcianos na noite anterior. Nenhum chegara a ver os marcianos. Não faziam a menor ideia de como eram e me encheram de perguntas. Disseram que não sabiam quem tinha autorizado a movimentação das tropas,
mas imaginavam que houvera desavença na guarda real montada. O sapador médio é bem mais instruído do que o soldado comum, e eles discutiram as condições de uma possível luta com certa agudeza. Descrevi-lhes o raio de calor, e eles começaram a debater entre si. O melhor é avançar sob camuflagem e atacar. Essa não. De que valem camuflagens contra esse tal de raio quente? Vamos virar churrasco. O que temos de fazer é chegar o mais perto que o terreno permitir e cavar uma trincheira. Você e suas malditas trincheiras. Gosta tanto de trincheiras que devia ter nascido o coelho, Snip. Quer dizer que eles não têm pescoço? Perguntou de repente um terceiro, um homenzinho moreno e contemplativo que fumava um cachimbo. Repeti minha descrição. Polvos. Disse ele. Isso é o que são. A Bíblia fala em pescadores de homens, mas agora vamos pescar peixes mesmo. Não é assassinato matar monstros como esses. Que tal explodir essas porcarias de uma vez? Disse o homenzinho moreno. A gente não sabe o que eles podem fazer. E cadê as bombas? Perguntou o primeiro soldado. Não temos tempo. Vamos acabar com isso rápido e de uma vez, é o que eu acho. Deixei-os ainda discutindo e fui até a estação de trem para comprar todos os jornais matinais que eu pudesse encontrar. Mas não vou cansar o leitor com uma descrição daquela longa manhã e da tarde ainda mais longa. Não consegui avistar o campo porque até mesmo as torres das igrejas de Horsell e Schoban estavam nas mãos das autoridades militares. Os soldados com quem falei não sabiam de nada e os oficiais estavam misteriosos e ocupados. Os moradores da cidade se sentiam seguros outra vez com a presença dos militares. E eu soube de Marshall, o dono da tabacaria, que seu filho estava entre os mortos no campo. Os soldados haviam obrigado os moradores da periferia de Horsell a abandonar suas casas. Voltei para almoçar por volta das 2, muito cansado, pois, como disse, o dia estava extremamente quente e abafado. Para me refrescar, tomei um banho frio à tarde. Às 4h30, fui até a estação de trem para comprar o jornal vespertino, já que os matutinos haviam trazido apenas uma descrição bastante imprecisa do assassinato de Stent, Henderson, Ogilvy e do restante do grupo. Mas havia poucas informações novas. Os marcianos não tinham dado as caras. Pareciam ocupados no fosso, de onde vinha som de martelos e um fluxo quase ininterrupto de fumaça. Aparentemente, preparavam-se para uma batalha. Novas tentativas de contato foram feitas, mas sem sucesso, era a fórmula estereotipada dos jornais. Um sapador me disse que essas tentativas eram feitas por um homem numa vala acenando com uma bandeira num longo mastro. Os marcianos deram tanta atenção a essas iniciativas quanto nós ao mugir de uma vaca. Devo confessar que a visão de todo esse armamento, de toda essa preparação, muito me agitou. Minha imaginação tornou-se beligerante e derrotava os invasores de várias maneiras formidáveis. Algo de meus sonhos infantis de batalhas e heroísmo retornara. A batalha nem sequer me parecia justa no momento. Eles me pareciam muito indefesos no fosso em que se haviam refugiado. Por volta das 3 horas, um canhão começou a disparar a intervalos calculados em Chertsey ou Addlestone. Soube que o bosque de pinheiros em que o segundo cilindro caíra estava sendo bombardeado, na esperança de destruir o objeto antes que se abrisse. No entanto, só por volta das 5 horas, uma peça de artilharia chegou a Schoban para combater o primeiro grupo de marcianos. Por volta das 6 da tarde, enquanto eu tomava chá com minha mulher, falando vigorosamente sobre a batalha que se aproximava, ouvi uma detonação abafada vinda do campo, e logo depois, uma rajada de tiros. Logo em seguida, ouvimos um estrondo violento e trepidante bem perto de nós, que sacudiu o chão. E ao correr até o gramado, vi as copas das árvores perto do Oriental College explodirem em chamas vermelhas e fumaça e a torre da igrejinha ao lado desmoronar em ruínas. O pináculo da mesquita desaparecera e o telhado do próprio colégio parecia ter sido pulverizado por um canhão de 100 toneladas. Uma das chaminés de nossa casa rachou como se atingida por um disparo,
e um pedaço dela desabou pelos ladrilhos e formou uma pilha de fragmentos vermelhos sobre o canteiro de flores ao lado da janela do meu gabinete. Minha mulher e eu ficamos atônitos. Então compreendi que o topo do Monte Maybury devia estar na mira dos raios de calor dos marcianos, agora que o colégio fora tirado do caminho. Imediatamente agarrei o braço de minha mulher e, sem cerimônia, arrastei-a para a rua. Depois fui buscar a criada, dizendo-lhe que eu mesmo subiria para buscar o baú pelo qual ela suplicava. Não podemos ficar aqui de maneira alguma, afirmei, e enquanto falava, os disparos recomeçaram por um momento no campo. Mas para onde podemos ir? Refleti, perplexo. Então me lembrei dos meus primos em Leatherhead. Leatherhead, gritei por cima do barulho súbito. Ela desviou os olhos em direção à ladeira do monte. As pessoas saíam das casas estupefatas. No final da rua, vi um grupo de hussardos passar por baixo da ponte ferroviária. 3 galoparam pelos portões abertos do Oriental College. 2 outros desmontaram e começaram a correr de uma casa a outra. O sol, brilhando através da fumaça que subia das copas das árvores, parecia injetado de sangue e lançava uma luz estranha e lúgubre sobre tudo ao redor. Fiquem aqui, disse eu. Estão seguras aqui. E rumei para o Spotted Dog, pois sabia que o dono tinha um cavalo e um cabriolé. Fui correndo, pois percebi que em instantes todos os moradores daquele lado do monte tentariam fugir. Encontrei-o no bar, alheio ao que se passava atrás de sua casa. Um homem, de costas para mim, conversava com ele. Quero uma libra. Disse o estalajadeiro. E não tenho ninguém para conduzir. Ofereço 2. Repliquei, por cima do ombro do desconhecido. Para que você quer? Devolvo por volta da meia-noite, disse eu. Meu Deus! Retrucou o homem. Para que tanta pressa? 2 libras e você ainda o devolve? O que está acontecendo agora? Expliquei rapidamente que precisava deixar minha casa e conseguir o cabriolé. Naquele momento, não me pareceu tão urgente que o estalajadeiro também devesse deixar a sua. Saí com o cabriolé naquele mesmo instante. Levei-o até minha casa e, deixando aos cuidados da minha mulher e da criada, corri para dentro e embrulhei nossos poucos objetos valiosos, como a prataria e tudo mais. Nesse intervalo, as faias em frente à casa ardiam e as cercas da rua estavam em brasa. Enquanto eu me ocupava dessa maneira, um dos hussardos subiu a rua correndo. Ia de casa em casa pedindo que os moradores saíssem. Ele passava quando saí pela porta da frente, carregando meus tesouros amarrados numa toalha de mesa. Gritei para ele. Quais são as novidades? Ele se virou, olhou, gritou algo como estão saindo em alguma coisa parecida com uma tampa de panela e correu até o portão da casa no alto do monte. Um súbito remoinho de fumaça preta que atravessava a rua ocultou-o por um momento. Corri para a casa do meu vizinho e esmurrei a porta para confirmar o que já sabia, que sua mulher fora para Londres com ele e trancar a casa. Cumprindo minha promessa, voltei para pegar o baú da criada. Arrastei-o para fora, prendi-o na traseira do cabriolé e depois tomei as rédeas e pulei para o banco do cocheiro, ao lado de minha mulher. No momento seguinte, estávamos livres da fumaça e do barulho, descendo o outro lado do Monte Maybury, em direção a Old Woking. Diante de nós, víamos uma paisagem calma e ensolarada, um trigal que se estendia dos 2 lados da estrada e a estalagem Maybury com sua placa oscilante. Vi a charrete do médico à minha frente. No sopé do monte, virei a cabeça para ver a encosta que estávamos deixando. Colunas espessas de fumaça preta entremeadas de labaredas vermelhas elevavam-se no ar parado, lançando sombras escuras sobre as copas verdes das árvores a leste. A fumaça já se espalhava por uma grande extensão, a leste, em direção aos pinheiros de Byfleet, e a oeste, em direção a Woking. A estrada estava pontilhada de pessoas correndo em nossa direção, e bastante fraco agora, mas muito nítido na atmosfera quente e quieta,
Veio o barulho de uma metralhadora, logo silenciada, e os estampidos intermitentes de rifles. Aparentemente, os marcianos estavam incendiando tudo ao alcance de seu raio de calor. Não sou um cocheiro muito hábil, e tive de voltar imediatamente minha atenção para o cavalo. Quando tornei a olhar para trás, o segundo monte já escondera a fumaça preta. Chicoteei o cavalo e afrouxei as rédeas, até que Walking e Sand estivessem entre nós e aquele tumulto violento. Alcancei e ultrapassei o médico entre Walking e Sand. Curta o vídeo e inscreva-se no canal.